Estamos de volta com mais uma série Compreendendo as Escrituras. Amém? E já quero então que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 28. O tema do nosso estudo de hoje é a divindade de Jesus. Amém? Vamos então à leitura. João 14, versículo 28. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu quero chamar a atenção de vocês, principalmente, para a última parte deste versículo, porque o Pai é maior do que eu. Amados, muitas pessoas, quando leem essa expressão aqui, dita pelo próprio Jesus, aqui são palavras de Jesus, ficam confusas, na verdade, quanto à divindade de Jesus. Justamente porque Jesus, ele diz aqui que o Pai é maior do que ele. Então, muitos chegam à conclusão de que Jesus, na verdade, não é Deus. De que Jesus foi um profeta. Justamente por essa afirmativa que ele faz. Então, as pessoas ficam se perguntando: se Jesus, o Cristo, é Deus, como entender essa afirmativa que ele faz, dizendo que é menor do que Deus? Então, há muitas pessoas que têm dúvidas em relação à divindade de Jesus por causa dessa afirmação. E uma pergunta intrigante eu quero fazer para vocês. Será que as religiões que afirmam que Jesus não é Deus, é apenas um profeta, será que essas religiões estão certas? Baseado no que nós acabamos de ler. Há contradições na palavra de Deus? É uma outra pergunta também. Ok? Então nós vamos fazer uma análise de maneira mais profunda nesse texto, para termos uma compreensão correta do que Jesus está dizendo, tá? Então a pergunta é essa, a pergunta que está no ar é esta: Jesus, o Cristo, é menor do que Deus? Se ele é Deus, como ele seria menor do que Deus? Vamos então, meus amados, para algumas abordagens, ok? Em primeiro lugar, queridos, João o apóstolo, no contexto aqui desse texto, ele está falando sobre a morte de Jesus e também sobre a vinda do Consolador, o Espírito Santo. Se você ler o contexto do texto, você verá justamente sobre isso. E como o próprio Jesus aqui, no versículo 28 que nós lemos, né, ele mesmo quem fala, tem pessoas que afirmam enfaticamente, né, que nesse texto o próprio Jesus afirma que ele não é Deus. Será, queridos, que a doutrina da Trindade ou da triunidade divina é falsa? É claro que não. Tá? Mas vamos continuar então com as nossas abordagens aqui. Uma das regras da interpretação bíblica, meus irmãos, é que quando um texto é de difícil compreensão, outros textos devem ser verificados a fim de que se tenha uma melhor compreensão. Amém? Então é o que nós faremos. Mas antes, uma outra pergunta. Jesus é apresentado como sendo Deus em outros textos das Escrituras? Será que ele é apresentado?
como sendo Deus? Vamos então conferir, queridos. Nós, a partir de agora, estaremos lendo algumas outras referências da palavra de Deus que enfatiza realmente a divindade de Jesus. Vamos lá para Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, 18. A palavra do Senhor diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então vejam, meus amados, que somente Deus tem toda a autoridade nos céus e na terra. Esse versículo que nós acabamos de ler aqui deixa muito claro em relação à divindade de Cristo. Amém? Jesus é Deus. Só Deus tem toda a autoridade no céu e na terra. E Jesus aqui ele fala que toda a autoridade foi dada a ele, meus irmãos. Por quem? Pelo Pai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 deuses? Não. Um só Deus. Vejamos outra referência que comprova que Jesus é Deus, de fato. Isaías, vamos lá para Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. A palavra do Senhor diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós vemos aqui uma profecia a respeito de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. E este menino aqui tem vários nomes, como está aqui em Isaías 9:6. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Jesus é Deus. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. São atributos que somente Deus tem, meus amados. E são os nomes aqui, dado ao menino Jesus. Ele é Deus. Deus forte. Então, logo Jesus é Deus. Vejamos também Mateus 16, versículo 15 ao 17. Vamos lá para Mateus 16, versículo 15 ao 17. A palavra do Senhor diz: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Então, amados, mais uma referência que com toda clareza aqui afirma que Jesus é Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Aleluia. Vamos também para João. João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 28. A palavra diz: ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Então vejam que Tomé aqui reconhece a divindade de Jesus. Tanto que ele fez essa exclamação: Senhor meu e Deus meu. E Jesus não o repreendeu, queridos. Jesus não disse para ele: você não pode dizer que eu sou Deus, Deus é só um. Não, queridos. Então veja, Tomé reconhecendo de fato que Jesus
é Deus. Vamos para o Evangelho de João, aí mesmo, né? O Evangelho de João, agora no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. A palavra diz, João 1, do 1 ao 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. E aqui está escrito que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, meus amados. Então, existem muitas referências, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que provam a deidade de Jesus. E uma última referência, também comprovando de que Jesus é Deus, Atos capítulo 20, versículo 28. Atos 20, versículo 28. A palavra do Senhor diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Vejam só, aqui está falando sobre o sacrifício de Jesus. Aqui está falando sobre o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. E notem que aqui está a palavra Deus, né? Aqui diz assim, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então está se referindo a Jesus. Jesus é Deus. Essa referência ela é muito clara, né? Deus derramou do seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Isso aconteceu na pessoa de Jesus. Amém? Então existem muitas outras passagens que afirmam sobre a divindade de Jesus, mas nós vamos ficar somente com essas. Mas eu quero fazer uma outra abordagem, né? E é a seguinte: em que sentido Jesus é menor do que Deus, se ele é o próprio Deus? Em que sentido? O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui em João 14, 28? Agora nós vamos explicar, né? Para entendermos isso aqui. Né? Então vejam que neste versículo de João 14, versículo 28, não existe negação da divindade de Cristo. Tá? Não existe. Nós precisamos de entender que Cristo se fez homem, meus amados. Aqui ele estava falando como homem e não como Deus. Entende isso? A palavra do Senhor diz que Jesus se fez homem. Ele assumiu a forma humana. Vamos ver isso na palavra de Deus? Filipenses, vamos lá para Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8. A palavra do Senhor diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, vejam só, né? Mesmo Jesus existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Versículo 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus ele falou como homem aqui. Por isso, aqui no versículo 28, ele diz que o Pai era maior do que o Filho. Ele estava falando como servo de Deus, pois ele havia se esvaziado de toda a sua glória. Ele havia se esvaziado totalmente.
de todo o seu poder, de todo o seu resplendor, queridos. Ele, então, assumiu a sua humanidade. Ele se tornou um servo semelhante aos homens, como diz a palavra. Amém? Ou seja, Jesus se tornou menor do que Deus. Ele escolheu se tornar menor do que Deus por breve tempo, para cumprir a sua missão. Vocês entendem agora? Porque Jesus disse, então, que o Pai era maior do que ele. Ele estava, então, falando como homem aqui, e não como Deus. Amém? E a última abordagem aqui que quero discorrer com vocês, é que após a sua morte, a morte de Jesus, né, a sua ressurreição e glorificação, queridos, está registrado lá em Apocalipse 5:12. Eu gostaria que você abrisse lá. Isso foi depois que ele morreu, ressuscitou, depois que ele foi glorificado. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 12. A palavra do Senhor diz: proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então observe que Jesus recebe coisas que somente são dadas a Deus. Aqui. Você prestou atenção na leitura deste versículo? A palavra diz que o Cordeiro é digno, porque ele foi morto, está escrito. E ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então Jesus já havia sido glorificado. E ele estava sendo exaltado aqui como Deus, que ele sempre foi, meus irmãos. Então, Jesus é adorado nas Escrituras. Amém? Ele é adorado. Por quê? Porque ele é Deus. Nós vemos nos evangelhos muitas passagens de pessoas que se prostraram diante de Jesus e o adoraram. E Jesus não repreendeu a nenhuma dessas pessoas. Ele não as censurou, porque de fato ele é Senhor, ele é Deus. Então, finalizando aqui esta palavra, meus irmãos, não tem como negarmos a divindade de Cristo, amém? Não tem como. Não, de forma alguma. Baseado aqui neste texto, tá? Nesse texto que nós vimos aqui, muitas pessoas se baseiam de maneira isolada para dizerem que Jesus não é Deus. João 14:28, né? Então não podemos basear só num versículo isolado. Mas nós temos que ver o que a palavra de Deus, no seu todo, diz a respeito de Jesus. E pelas referências que nós lemos aqui, ficou muito claro, né? Devido a muitas e muitas referências que comprovam a sua divindade. Amém? Glória a Deus. Nós servimos a um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas distintas. Amém? Deus abençoe, então, a tua vida, a minha também, e vamos continuar compreendendo as Escrituras.